Eu não digo que foi uma noite mágica para o torcedor colorado aqui no estádio Beira-Rio, mas ela foi muito boa. Afinal de contas, o Internacional venceu. E venceu um bom time. O Goiás não é bagunça não. Mas existem 3 fatos que precisamos refletir e falar sobre a vitória de 1-0 com um golaço do Depena. Salve galera, tudo certo com vocês? Estou aqui no Beira-Rio, dá para perceber, a galera tá indo embora. Chegando aqui numa dupla para destacarmos esta vitória por 1-0. Um jogo bem importante, um jogo bem, disputado, 3 pontos anotados, mas algumas coisas precisam ser ditas. E eu separei 3 tópicos para a gente refletir e discutir aqui sobre esse resultado. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e baixa o aplicativo da Zapay para resolver os teus problemas com o teu veículo. Licenciamento, IPVA, aquela história toda, não perde tempo, baixa o aplicativo da Zapay e usa o nosso cupom, porque você ganha 25% de desconto no parcelamento em 12 vezes. Quero falar com você sobre esta vitória. O placar de 1-0, ele foi um placar magro e não traduz o que foi o jogo. Por quê? Porque foi um duelo bem movimentado. Falando de futebol, esquecendo aqui que nós estamos avaliando apenas o Internacional. Eu gostei muito do jogo, tá? Foi lá e cá, teve boas disputas, boas jogadas e tecnicamente foi bem disputado. O time do Goiás é bom. A arrancada positiva dentro do Campeonato Brasileiro, pelo menos a inicial, a vitória sobre o Corinthians, ela demonstrou um time organizado, um time bem estruturado, algo que vem sendo bem feito ali pelo técnico Emerson Ávila. O que dá mais mérito ainda ao resultado de 1-0 do Inter dentro do estádio Beira-Rio. Mas são 3 pontos que disse que destacaria e eu começo falando sobre o primeiro. O primeiro é, o Inter tem criado pouco. O Inter está Alan Patrick dependente. Tanto que no primeiro tempo, sem Alan Patrick, o técnico Mano Menezes fez mexidas na equipe. O Colorado foi mal organizado, muito mal organizado. E na minha avaliação, existe um ponto que ficou claro, que foi o meio-campo bateu cabeça. Sem o Alan Patrick, Maurício, Depena, não conseguiram ter ali no meio-campo um senso de organização e coletividade. O Maurício caindo muito para a direita, onde estava o Pedro Henrique estava deslocado naquele setor. É verdade que o Pedro ele transita bastante, mas não funcionou. O Maurício ele não foi o reserva do Alan Patrick. Algo que por muito tempo eu acreditei que ele poderia ser, mas ele não é. Ele não pode ser esse cara, por mais que o Mano ainda enxergue ele como uma peça a ser lapidada e trabalhada como reserva do Alan Patrick. Não conseguiu se organizar. E aí no segundo tempo, com a entrada do Alan Patrick, o cara é diferente, o cara é muito craque. O Alan Patrick, ele deita no Campeonato Brasileiro porque ele é craque, velho. O Inter se organizou, soube aproveitar o espaço gerado pela expulsão, O Maguinho, o lateral direito da equipe do Goiás, acabou sendo expulso numa grande bobagem. E o Inter aí sim começou a ter mais oportunidades, mais criações, maiores chances de gol. O Jean Dias ele entrou muito mal, saiu com dores. Vai passar por uma avaliação, a gente vai trazer detalhes no diário. Mas assim, num resumo, a entrada do Alan Patrick, somada à entrada do Alemão, que briga muito, fez com que o Inter tivesse um volume físico e técnico lá na frente, o que faltou claramente na primeira etapa. O gol do Depena é sacanagem. Tá? Eu até cheguei a falar na Rádio Bandeirantes, o Depena tinha que pedir desculpa para a criançada que estava aqui no Beira-Rio, porque é pornografia, cara. O que ele pega bem na bola, na entrada da área, é golaço, é pintura, parabéns Depena. Esse é aquele gol mágico que ele vai lembrar certamente, que hoje ele vai ver o VT e vai dizer, porra, caralho, hein, que eu fiz? Jogou muito, bateu muito bem na bola, golaço do Depena. Mas voltando, o segundo fato que precisa ser pensado, o primeiro tempo do Colorado me trouxe uma preocupação genuína, a bola aérea. O Inter sofreu na bola aérea, sofreu. Foram pelo menos 4 ou 5 chegadas por cima da equipe do Goiás, chegadas bem perigosas e chegadas que assustaram o John. Chegadas que Vitão e Vitão e Gabriel Mercado não conseguiram conter. E aqui eu lembrei do Rodrigo Moledo, porque o Moledo é um cara que me dá muito mais segurança defensiva do que o Mercado. Eu acho o tempo de bola por cima do Mercado duvidoso, pelo menos na temporada de 2023. De qualquer maneira, conseguiu ser contornado, mas ofensivamente o Goiás teve oportunidades jogando essa bola na área e isso ficou evidente, mas evidente durante a primeira etapa.
O Mano precisa refletir porque o Inter não pode sofrer nessas bolas erguidas, né? E sofreu pressão no final do jogo quando a equipe do Goiás se atirou e tentou fazer o diferente. E de novo com bolas erguidas, o Goiás acabou assustando e assustando bastante. Para a gente fechar, o terceiro fato que precisa ser destacado sobre esse 1-0 Inter. Luiz Adriano não dá resposta, cara. E eu sei que esse não é um fato isolado, mas o Luiz Adriano me parece que sentiu a pressão do Beira-Rio. O Luiz Adriano parece que sentiu o ambiente. Da mesma forma como o Jean Dias. A camisa do Internacional está pesada para o Jean, da mesma forma como a camisa está pesada para o Luiz Adriano. Da mesma forma, entre aspas. Um é porque sentiu a responsabilidade, o tamanho do clube, Jean Dias. O outro, porque sentiu a pressão da torcida e está vendo que não consegue corresponder. Não sei se por defasagem técnica ou física, mas o Luiz Adriano, ele hoje, indiscutivelmente, é reserva no Colorado. O alemão entrou e mostrou capacidade de titularidade, tem mostrado já há um bom tempo. O alemão agrega. O Luiz Adriano é -1 em campo. A verdade precisa ser dita e o Mano não pode ficar sendo cabeça dura porque pontos são importantes. Ganhou de 1-0, deu uma sofrida aqui no Beira-Rio. Precisava ganhar, a vitória é importante. O que não podia acontecer é o Inter empatar com o Goiás em casa, porque daí a vitória sobre o Flamengo não valeria de nada praticamente para uma disputa lá, né, na parte de cima da tabela de classificação. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Aqui no gramado do estádio Beira-Rio, o jogo aconteceu e a gente trouxe todos os detalhes. A gente se vê no diário do Inter KTO. Então a gente se vê. Tchau, tchau.